Temos a aula. Boa noite. Em nossas conversas anteriores, discutimos alguns conceitos sobre poesia. Falamos sobre as funções da linguagem, a métrica, o ritmo e as rimas. Hoje abordaremos algumas outras ferramentas teóricas úteis ao processo criativo. Segundo Ezra Pound, a poesia se divide em 3 categorias básicas. A melopeia, onde o que predomina é a sonoridade, assim, por exemplo, nestes versos do simbolista português Camilo Peçanha. Chorai, arcadas do violoncelo, convulsionadas pontes aladas do pesadelo. Depois, a fanopeia, onde o que predomina são as imagens, como nestas linhas do romântico Álvares de Azevedo. Nas nuvens cor de cinza do horizonte, a lua amarelada a face embuça. Parece que tem frio e no seu leito deitou para dormir a carapuça. E terceiro, a logopeia, ou dança do intelecto entre as palavras, como nestas linhas do modernista Carlos Drummond de Andrade, do poema Nosso Tempo, que está no livro Rosa do Povo. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. É um dos poemas mais fortes do Drummond, na minha opinião. Aqui, Drummond apresenta um quadro da situação política e social do Brasil e do mundo nas décadas de 1930 e 40, quando houve um acirramento dos conflitos sociais e uma cisão ideológica e de valores culturais entre os defensores da democracia, de um lado, e o nazifascismo, de outro, que resultou na Segunda Guerra Mundial. Em apenas 2 versos, Drummond conseguiu resumir o estado de espírito de uma época. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Os conceitos de Pound sobre a fanopeia, melopeia e logopeia estão expostos num livro precioso chamado ABC da Literatura, que estudaremos mais para frente. Agora, vamos tratar de um outro tema muito importante, o das figuras de linguagem. Como nós já discutimos, a poesia é um artesanato rigoroso, onde as palavras são articuladas não apenas pelos seus significados, mas, sobretudo, pelos efeitos de som e imagem. Para atingir esse objetivo, o poeta pode utilizar uma série de recursos, como a metáfora, a metonímia, a assonância, a literação, o oxímoro e a paronomásia. Metáfora é uma figura de linguagem pela qual nos referimos a um objeto de maneira simbólica, fazendo associações com outras formas ou ideias.
quando dizemos que um homem é uma raposa, querendo dizer que ele é astuto, ou chamamos uma mulher de gata por sua beleza. Nós estamos usando metáforas. Segundo Aristóteles, no livro Poética, a metáfora é uma palavra peregrina ou palavra viajante, porque nela acontece um deslocamento no sentido original de um termo, que passa a designar outra coisa, por associação de ideias. Assim, quando acontece uma forte chuva, dizemos que chove canivetes. Uma grande cidade é chamada selva de pedra, e assim por diante. Na poesia culta, em especial no barroco e no simbolismo, há metáforas muito elaboradas e, por vezes, obscuras, como neste verso do francês Stéphane Mallarmé. Branco voo fechado, que representa simbolicamente um leque, ou ainda, na poesia de Gôngora, que chama o mastro de um navio. Deixa eu só adicionar mais duas pessoas aqui. E chamava o mastro de um navio de pinheiro alado. A metáfora é o recurso mais empregado na linguagem poética, desde a antiguidade até os dias de hoje, e voltaremos a falar sobre ela outras vezes. Como último exemplo de metáfora, vamos ler um poema do simbolista baiano Pedro Kilkerry, chamado Horas Ígneas. Eu sorvo o haxixe do estio e evolve um cheiro bestial ao solo quente, como o cio de um chacal. Distensas rebrilham sobre... Perdão, perdi aqui a página. Deixa eu entrar de novo. Ih, que estranho. Perdão, deixem eu localizar aqui o arquivo da aula, que deu algum tilt. Vou reler. Horas Ígneas, de Pedro Kilkerry. Eu sorvo o haxixe do estio e evolve um cheiro bestial ao solo quente, como o cio de um chacal. Distensas rebrilham sob um verdor flamâncias de asa. Circula um vapor de cobre. Os montes de cinza e brasa. Sombras de voz hei no ouvido, de amores ruivos, protervos, e anda no céu sacudido um pó vibrante de nervos. O mar faz medo, que espanca a redondez sensual da praia, como uma anca de animal. 2. O sol, de bárbaro estanque, óleo em volúpia de cisma, por uma cor só do prisma, veleiras as naus de sangue. 3. Tão longe levadas, pelas mãos de fluido ou braços de ar. Cinge uma flora solar, grandes rainhas, as velas. Onda por onda, ébria, erguida, as ondas, povo do mar, tremem nesta hora sangrar, morrem desejos da vida. 4. Nem ondas de sangue e sangue, nem de uma nau morre a cisma,
Doiram-me as faces do prisma, mulheres, flores no mangue. Na primeira estrofe do poema, eu sorvo o haxixe do estio e evolvo um cheiro bestial ao solo quente, como o cio de um chacal, que o Querry associa, de modo metafórico, o calor do verão, que provoca certo entorpecimento, aos efeitos do haxixe e ainda o solo quente, ao cio do chacal. Na quarta estrofe, ele diz: o mar faz medo, que espanca a redondez sensual da praia, como uma anca de animal. Que o Querry compara a redondez sensual da praia a uma anca de animal, usando ainda o verbo espancar, o que atribui um sentido erótico sadomasoquista aos versos. Este poema foi bastante moderno para a época. Que o Querry é talvez o único poeta simbolista brasileiro que se aproxima da complexidade de Mallarmé. Bem, mas vamos avançar. Agora, a metonímia. Metonímia é um recurso que consiste em designar a parte pelo todo. Há uma polêmica entre os gramáticos, na qual eu não vou entrar agora. Há uma certa confusão entre os conceitos de metonímia, sinédoque, anacoluto. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar algumas diferenças de conceito e uma certa confusão entre essas três palavras. Eu sou partidário do uso da palavra metonímia para designar muitas das situações que alguns gramáticos chamariam de sinédoque. Mas, enfim, essa é uma questão acadêmica. Então, a metonímia é um recurso que consiste em designar a parte pelo todo. Assim, se falamos que as velas se lançaram ao mar, usando o termo velas para designar navios, empregamos uma metonímia. Ou ainda, se dizemos, há novos braços na lavoura, onde a palavra braço indica o corpo do trabalhador. Na poesia épica e nos relatos militares, é comum haver expressões como as lanças se ergueram, onde lanças significa guerreiros. Ou ainda, os capacetes azuis marcharam, fazendo uma referência aos soldados da ONU. Outras formas de metonímia são aquelas que designam um produto pelo local onde foi fabricado. Por exemplo, beber um porto, em vez de beber um vinho do Porto. Um objeto pelo material de que é constituído. Um bronze de Rodin, em vez de uma estátua de bronze de Rodin. Um autor pelo livro que escreveu. Ler Camões, em vez de ler um livro de Camões. Um termo concreto para designar um termo abstrato. Por exemplo, usar a palavra bandeira no sentido de país. Embora um país, de certo modo, também seja uma ideia abstrata. Ou ainda um objeto pelo seu conteúdo. Eu bebi uma garrafa, em vez de eu bebi vinho. Como ilustração de metonímias, vamos ler algumas estrofes do poema Contrariedades, do português Cesário Verde.
Eu hoje estou cruel, frenético, exigente. Nem posso tolerar os livros mais bizarros. Incrível, já fumei 3 maços de cigarros consecutivamente. Dói-me a cabeça. Abafo uns desesperos mudos. Tanta depravação nos usos, nos costumes. Amo insensatamente os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Sentei-me à secretária. Secretária aqui significa mesa. Ali defronte mora uma infeliz, sem peito, os 2 pulmões doentes. Sofre de faltas de ar, morreram-lhe os parentes, e engoma para fora. Pobre esqueleto branco entre as nevadas roupas. Tão lívida, o doutor deixou-a, mortifica, lhe dando sempre, e deve a conta na botica. Mal ganha para sopas. Pergunta de $1 milhão. Onde nesse poema está a metonímia? Podem arriscar um comentário. Eu vou reler o poema. Eu hoje estou cruel, frenético, exigente. Nem posso tolerar os livros mais bizarros. Incrível, já fumei 3 maços de cigarros consecutivamente. Dói-me a cabeça. Abafo uns desesperos mudos. Tanta depravação nos usos, nos costumes. Amo insensatamente os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Sentei-me à secretária. Ali defronte mora uma infeliz, sem peito, os 2 pulmões doentes. Sofre de faltas de ar, morreram-lhe os parentes, e engoma para fora. Pobre esqueleto branco, entre as nevadas roupas. Tão lívida, o doutor deixou-a, mortifica, lhe dando sempre, e deve a conta na botica, mal ganha para sopas. Onde está a metonímia? Eu acho que é dos desesperos, não sei. Aqui mora em Dou-lhe frente. uma, Aí, dou-lhe 2. a mulher que mora em frente aí, que não Não, tem peito. Não? Do desespero. uma descrição objetiva. A mulher que O mora em esqueleto frente. branco? Sim, Sim. pobre esqueleto branco. Onde esqueleto indica o corpo todo. Claro que a mulher é magérrima, né? Daí ele criar essa comparação. Mas, no caso, esqueleto designa o corpo todo. Em outra estrofe do poema, o autor diz: eu nunca dediquei poemas às fortunas, mas sim por deferência a amigos ou artistas, independente. Só por isso jornalistas me negam as colunas. Onde está a metonímia? Eu nunca dediquei poemas às fortunas, mas sim por deferência a amigos ou artistas. Independente. Só por isso jornalistas me negam as colunas. As fortunas? Fortunas, Sim, né? fortunas. Uma vez que aqui a palavra fortunas representa os burgueses. Vamos ver agora mais algumas figuras de linguagem. Sim. Cláudio, desculpa. E ácidos aí, o que significa? Há Ácidos. anos que eu leio e releio esse poema e nunca cheguei a uma conclusão segura sobre esses ângulos agudos, gumes e ácidos. É muito enigmático. Essa passagem é muito enigmática.
Eu tenho algumas ideias, mas nenhuma prova cabal, né, para defender a minha tese. Mas aí ele também está se referindo a alguma outra coisa, né? Mas, enfim, Com eu certeza. achei que aí tivesse também uma Pode figura. ser metáfora e pode ser metonímia, dependendo do sentido do que ele quer dizer. E esses versos são muito enigmáticos. Eu nunca encontrei um comentário crítico, né, analisando essa estrofe do poema. Acredito que tem um caráter pornográfico, boêmio, mas não posso provar. Tá bom. Em suma, mas continuemos. Quem descobrir o significado, por favor, me conte. Vamos ver mais algumas figuras. A paronomásia se refere a palavras que têm grafia semelhante e são colocadas na mesma linha ou estrofe do poema. José Poser, um poeta cubano, num poema chamado Remendos, na tradução do Ronald Polito, diz assim: alva, alvacá, alvaçã, alvação, alvorada, onde todas as palavras têm grafia semelhante, com a repetição de fonemas. Já o simbolista maranhense Maranhão Sobrinho escreve: e na lama que a lesma azul meandra de rugas, rojando-se em espirais de gelatina, enormes arrastam-se pulsando as moles sanguessugas. Reparem na semelhança de grafia entre lama, lesma e moles, que recordam ainda outra figura, o anagrama. Anagramas são palavras diferentes, compostas pelas mesmas letras, como God e dog. A paronomásia permite, além do jogo semântico, fazer aproximações de sentido entre coisas diferentes, por vezes com sentido irônico. Nesse caso, temos o trocadilho, como neste poema de Oswald de Andrade. Verde e amarelo, dá azul? Não, dá azar. Um poema atualíssimo, né, que Oswald escreveu 100 anos atrás. Verde e amarelo, dá azul? Não, dá azar. Um outro recurso muito utilizado, sobretudo na poesia simbolista, é o oxímoro. Esta figura de linguagem é construída pela aproximação de termos opostos. Se dizemos sol gelado, fogo frio, branco-negro, noite clara, dia escuro, temos oxímoros. Vamos ler agora o primeiro quarteto de um soneto de Camões, talvez o mais conhecido de toda a sua poesia lírica. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Neste quarteto, como em todo poema, vamos encontrar paradoxos, que são afirmações contraditórias. Por exemplo, a ferida que dói e não se sente. E também oxímoros, como contentamento descontente. Aliás, esse jogo de oposições, na poesia de Camões, o aproxima muito da poesia barroca e da cultura barroca, de um modo geral, que entre as suas características tem os jogos de claro e escuro.
A diferença entre os dois recursos, né, o paradoxo e o oxímoro, é que no paradoxo há uma afirmação que nega a si mesma, como a dor que desatina sem doer. Enquanto no oxímoro temos uma palavra associada a outra com sentido oposto, geralmente um substantivo e um adjetivo que nega o sentido do termo anterior. A antítese, por sua vez, consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto na mesma frase. Por exemplo, amor e ódio caminham lado a lado. A verdade e a mentira fazem parte do dia a dia. Por fim, vamos falar agora de mais 3 figuras de linguagem, talvez as mais utilizadas até os dias de hoje, ao lado da metáfora, que são a assonância, a aliteração e a anáfora. A assonância é um recurso de linguagem que consiste na repetição do som da mesma vogal. Por exemplo, na canção Clara, de Caetano Veloso. Quando a manhã madrugava, calma, alta, clara, Clara morria de amor. Onde a letra A comparece nada menos que 17 vezes. A aliteração, de maneira similar, é a repetição da mesma consoante no mesmo verso ou estrofe, como no conhecido poema Violões que Choram, de Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas, em que a letra V apareceu 16 vezes, no início de todas as palavras que compõem a estrofe. Um outro recurso que aparece nesse poema é a anáfora, ou repetição da mesma palavra em uma ou mais linhas. No caso, a palavra vozes aparece 3 vezes. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. O uso mais frequente da anáfora é quando a repetição da palavra acontece na mesma linha. Por exemplo, noite, noite, noite. Mas ela pode acontecer também nessa distribuição em meio a outros termos, como Cruz e Souza fez nesta estrofe. Há outros recursos, como a sinestesia, que veremos mais para frente, quando estudarmos o pensamento poético de Baudelaire e Mallarmé. De um modo muito sucinto, esta é uma apresentação das figuras de linguagem. Eu não quis fazer uma discussão acadêmica, não quis entrar em muitos detalhes gramaticais, uma vez que o nosso foco está na poesia e não na linguística. Muito bem. Perguntas, comentários?